Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Diego e esse é mais um vídeo do canal Vente Facto. No vídeo de hoje eu vou explicar maneiras simples de identificar se uma rocha é ou não um meteorito ou se é ou não uma candidata a ser um meteorito, porque nem sempre a identificação de meteoritos é simples, e ainda mais se você não tiver acesso a laboratórios ou não tiver habituado a fazer identificação de rochas. Por isso que os testes que eu separei nesse vídeo você vai poder fazer com tudo que você encontra na sua casa, sem precisar de acesso a laboratórios sofisticados, nem de grande experiência na identificação de rochas. Mas se a dúvida persistir se é ou não um meteorito, existem outros testes mais sofisticados que podem ser feitos. A motivação de fazer esse vídeo é que há uns dias atrás caiu um meteorito no sertão pernambucano e virou uma caçada aos fragmentos do meteorito porque as pessoas perceberam que eles valiam muito dinheiro. Mas junto com isso vem muitas fraudes, porque muitas pessoas podem estar vendendo fragmentos de rochas terrestres falando que são meteoritos, quando na verdade não são. E se você não sabe identificar, você vai acabar acreditando que aquilo é um meteorito. Além disso, muitas pessoas estão vindo me perguntar se uma rocha é meteorito ou não, porque elas estão empolgadas querendo ganhar dinheiro com aquelas rochas, se forem meteoritos. E como essa é uma dúvida de muita gente, eu decidi separar aqui características que qualquer um, mesmo sem nenhum conhecimento prévio, pode identificar se uma rocha é um meteorito ou simplesmente identificar se é uma fraude ou não, de forma rápida. Mesmo que você não tenha certeza se aquele fragmento é ou não um meteorito, você pode descartar muitas das fraudes que ocorrem aí no mercado. Antes de começar o vídeo, eu preciso falar que meteorito não é uma coisa só. Existem vários tipos de meteoritos e várias subclassificações, e basicamente meteoritos se dividem em meteoritos metálicos, meteoritos rochosos e meteoritos mistos. E aqui eu estou falando de uma forma bem simplificada. Os meteoritos metálicos são formados por ligas metálicas, são ricos em ferro e em níquel. Já os meteoritos rochosos, eles também podem ter ferro e níquel e outros metais. A diferença é que nesses meteoritos rochosos, esses metais eles estão em menor quantidade e não estão em ligas metálicas, como nos meteoritos metálicos. Eles geralmente estão compondo um grupo de minerais conhecido como silicatos. Mas existem outros grupos de minerais que podem compor meteoritos rochosos. Os meteoritos mistos são misturas de ligas metálicas com silicatos e outros grupos minerais. Eu posso fazer um vídeo no futuro detalhando muito mais as classificações de meteoritos. Aqui eu estou falando muito por alto, porque o objetivo desse vídeo não é falar sobre isso, e sim te ensinar como identificar um meteorito. A primeira característica que vai fazer você separar candidatos a meteoritos de rochas terrestres é a densidade. Os meteoritos eles tendem a ter a densidade muito maior do que as rochas terrestres. Então, se você pegar um fragmento de rocha e ele for muito pesado para o tamanho dele, ele é um bom candidato a ser um meteorito. Isso porque, como eu falei anteriormente, os meteoritos são ricos em metais de alta densidade, e isso, evidentemente, contribui para a alta densidade desses meteoritos. Existem rochas terrestres que têm alta densidade também, então isso é só um teste preliminar. O segundo teste que você pode fazer é o teste de magnetismo. Você pega um ímã e coloca sobre o candidato a ser meteorito ou não. Se o ímã for atraído, aumenta um pouco mais a probabilidade de ser um meteorito. Mas lembre-se, existem minerais terrestres que também têm essa capacidade de atrair ímãs. Então cuidado, o fato de ser atraído por ímã não significa que seja um meteorito, mas é um indicativo. E também vale ressaltar que nem todo meteorito ele é atraído por ímãs, mas esses meteoritos que não são atraídos por ímãs, eles são um pouco mais raros. Então muitas vezes os manuais de identificação de meteoritos, eles vão excluir tudo que não é atraído por ímã, porque é tão raro esse tipo de meteorito do planeta Terra, que é muito improvável você encontrar um deles por aí. Mas de qualquer forma eu acho importante falar isso para vocês, que existem meteoritos que não são atraídos por ímãs. A terceira característica que vai te ajudar a saber se é um meteorito ou não é a porosidade da amostra que você está analisando. Se a rocha for muito porosa ou tiver bolhas internas, ela não vai ser um meteorito, porque os meteoritos são muito compactos, então você não vai achar um meteorito com muita porosidade. Então todas as rochas que você observar que tem alta porosidade, pode excluir que não é meteorito. Até agora, todas as características que eu te falei vai te ajudar a excluir se uma amostra é ou não uma candidata a ser um meteorito. Mas a partir de agora eu vou falar características que vão te ajudar a ter um certo grau de certeza. Antes de continuar para outras características e testes que você pode fazer para identificar se é um meteorito ou não deixe de deixar um like e de se inscrever no canal. Então a quarta característica é o aspecto externo da amostra que você está achando que é um meteorito. Quando o meteorito entra na atmosfera terrestre, ele está em alta velocidade, e isso aumenta muito a temperatura na superfície dele.
E isso causa a fusão dos materiais que compõem o meteorito. Isso forma uma camada de fusão por fora do meteorito, que a gente chama de crosta de fusão. Essa crosta é bem escura e pode ser até bem preta, e ela tem esse aspecto de material fundido, de material derretido, porque é exatamente disso que ela é formada. Então essa crosta externa na amostra é um grande indicativo de que é um meteorito. Outra característica do aspecto externo que ajuda muito a saber se é um meteorito ou não são algumas estruturas de reentrância, porque quando o meteorito entra na atmosfera, essas estruturas acabam sendo formadas por diferença de ponto de fusão dos materiais que compõem esse meteorito. Então o meteorito muitas vezes fica com um aspecto de massinha de modelar, quando a gente pressiona o dedo sobre ela, que fica com a marca do nosso dedo em cima, com várias reentrâncias com essa marca do dedo. Isso acontece com alguns meteoritos e é uma característica ótima para identificar se é um meteorito ou não. Para uma pessoa inexperiente, esse tipo de estrutura pode ser confundido com outras estruturas formadas aqui na Terra. Mas para alguém que já tem uma certa experiência na identificação de rochas, facilmente vai conseguir distinguir essas estruturas das estruturas formadas aqui na Terra. O quinto teste que você pode fazer é se você achar uma rocha com essa crosta escura e você não tem certeza se essa crosta foi formada pela entrada do material na atmosfera ou simplesmente é uma crosta formada por outro processo aqui na Terra, que é o teste de simplesmente pingar água oxigenada na crosta. Então você pega água oxigenada, dessas que você compra em farmácia mesmo, e você pinga na amostra de rocha, ali na crosta, que você está suspeitando se é ou não um meteorito, e se ferver, não é um meteorito. Isso quer dizer que aquela crosta escura foi formada aqui na Terra por processos de oxidação e outros processos de intemperismo. Porque existe um mineral escuro aqui na Terra que pode formar essas crostas em algumas rochas, que é um óxido de manganês, que é a pirolusita. E esse mineral, em contato com água oxigenada, ele faz ela ferver. Então, pingando água oxigenada e fervendo, significa que é um óxido de manganês formado aqui na Terra mesmo, e não é uma crosta de fusão de entrada do material na atmosfera terrestre. O sexto teste é o teste da lixa. Se a amostra que você pegou ela é muito densa, ela foi atraída por ímã, e você ainda está em dúvida se é um meteorito ou não, você pode pegar uma lixa, lixar um pedacinho dessa amostra. Se depois que você lixar ficar com aquela cor de metal polido, de aço inox, aumenta muito a probabilidade de ser um meteorito. Se por acaso não ficar com essa cor de aço inox, você já pode excluir essa amostra, que ela não é um meteorito mesmo. Esse teste da lixa só vale se a tua amostra tiver uma densidade muito alta e se ela for atraída por ímã. Caso contrário, o teste da lixa não vale, porque você pode estar com um meteorito rochoso que não tem essa característica. E vale reforçar aqui que nem sempre os meteoritos são extremamente densos. Eles podem ser densos, mas com uma densidade um pouco parecida com algumas rochas da Terra mais densas. Então uma rocha formada aqui na Terra o tempo todo como um basalto pode ter uma densidade muito próxima de um meteorito rochoso. Então o fato de uma amostra não ser tão densa como você está esperando não significa que ela não seja um meteorito não, tá? Deixa um comentário aí se você já ficou em dúvida se uma rocha era ou não um meteorito, ou se você tem um meteorito, já achou um. Deixa um comentário aí que eu tô curioso para saber disso. As próximas duas características que eu vou falar agora já são características que precisam de uma certa experiência. Mas eu acho que é importante eu comentar aqui para você saber que isso existe. Mas lembrando que uma pessoa leiga pode facilmente confundir essas duas características agora com outras características. Por isso que eu vou colocar essas características como um bônus, mas elas podem ser confundidas com algumas estruturas que acontecem aqui na Terra para pessoas que não estão habituadas a identificar rochas. Mas para fins educativos eu acho importante falar delas. Então a sétima característica são os côndrulos. Calma que eu vou te explicar o que significa esse palavrão. Côndrulos são estruturas circulares, milimétricas, que são muito comuns em meteoritos. Resumindo, são os grãozinhos arredondados que compõem alguns meteoritos e que quando eles estão presentes é muito fácil saber se é um meteorito ou não. Qual o problema dos côndrulos? Outras rochas da Terra têm estruturas esféricas e circulares que para uma pessoa que é inexperiente pode confundir essas estruturas com os côndrulos. Por isso que é muito importante você associar vários testes e cada teste que você faz vai aumentando as chances de ser ou não um meteorito. Porque se você fizer só um dos testes e não associar com outros testes e outras características, muito provavelmente você pode errar. Porque se você não fizer o máximo de testes possíveis e associar diversas observações, as chances de você errar é muito grande. Então lembrando, a identificação de côndrulos pode ser confundida com algumas estruturas que podem ser formadas aqui na Terra.
Além disso, exige uma certa experiência e você tem que associar isso com outras observações e outros testes, tudo bem? A oitava e última característica são as estruturas de Widmanstätten. Nem todos os meteoritos têm essa estrutura, mas essa estrutura ela é muito bonita, é muito interessante e ela é formada só em condições extraterrestres. Na Terra não existe processo que forme essas estruturas. Eu vou colocar aqui na tela a imagem dessa estrutura para você ver melhor. No Museu Nacional aqui do Rio tinha uma amostra linda com essa estrutura. Eu não sei se essa amostra sobreviveu ao incêndio, mas essas estruturas são formadas por ferro e níquel e formam uns padrões geométricos bem interessantes. E vamos combinar, tem muita cara mesmo de estrutura extraterrestre. E é perfeitamente natural e são padrões geométricos muito bonitos e muito perfeitos. O ruim de usar essa estrutura para identificar um meteorito é que esse tipo de estrutura, além de não ocorrer em todos os meteoritos, precisa de um tratamento da amostra para você conseguir observar elas. Ou seja, a amostra tem que ser serrada, polida e tratada quimicamente para você conseguir enxergar essas estruturas bem. Eu decidi colocar essas estruturas aqui porque talvez você encontre vendendo fragmentos de meteoritos já polidos com essas estruturas. E saiba, se essa estrutura estiver presente numa amostra, não vai ter dúvida que é um meteorito. Mas a ausência dela não significa que não seja, porque como eu falei, nem todos os meteoritos têm essa estrutura. É importante falar que esses testes que eu falei aqui são testes bem simples para você fazer em casa. Existe uma infinidade de testes de laboratórios que você pode fazer, mas não é acessível para a maior parte das pessoas. E além disso, esses testes não substituem o conhecimento de um especialista. Então, se você ainda está em dúvida se uma rocha é ou não um meteorito, você pode levar ela para algum especialista. Os melhores lugares para você encontrar um especialista que pode te ajudar é numa universidade ou em um museu de ciências naturais. No caso das universidades, eu recomendo que você procure universidades com cursos de astronomia e geologia ou algum curso afim, onde algum professor, algum aluno pode te ajudar a identificar se é um meteorito ou não e até fazer alguns testes mais sofisticados, porque lá vão ter laboratórios e reagentes e isso vai poder te dar mais certeza se a amostra que você está em mãos é um meteorito ou não. Museus de ciências naturais nem sempre são tão comuns pelo Brasil e nem sempre você vai encontrar pessoas especializadas em meteoritos ou com alguma experiência na identificação de meteoritos. Mas se na sua cidade tem algum museu de ciências naturais, mesmo que pequeno, é provável que lá alguém possa te dar uma ajuda ou encaminhar para alguém que possa te dar uma ajuda e uma certeza se aquilo é ou não um meteorito. Aqui no Rio de Janeiro, o melhor lugar para você tirar essa dúvida é no Museu Nacional. Para quem não sabe, o Museu Nacional faz parte da UFRJ e apesar do incêndio ter destruído o museu para visitação, ainda funciona a instituição de pesquisa. Então lá você vai encontrar especialistas muito qualificados que vão poder te ajudar a identificar com mais certeza se uma rocha é ou não um meteorito. Esses testes que eu falei aqui são muito mais úteis para você excluir tudo que não é meteorito do que você ter certeza se é um meteorito realmente. Porque para isso precisa de muitos testes sofisticados e de muito conhecimento. E às vezes até para profissionais experientes na área é muito difícil saber se uma rocha é ou não um meteorito sem uma análise muito profunda e sem utilizar um laboratório bem equipado e análises químicas sofisticadas. Mas com as etapas que eu falei aqui, já te ajuda a eliminar tudo que não é meteorito. E se a sua amostra mostrou resultados interessantes nos testes que eu falei, ela é uma ótima candidata a ser um meteorito. Mas infelizmente esses testes são muito limitados e a partir daí você vai precisar de um laboratório e de um especialista para te dizer se é realmente um meteorito ou não. Por hoje é só, espero ter ajudado. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Se você achou esse vídeo interessante, se esse vídeo te ajudou, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque isso me ajuda a crescer o canal e ajuda a estar sempre trazendo conteúdo interessante para vocês. Não esqueça de deixar um comentário com sugestões para próximos vídeos. E por hoje é só. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.